Muito bom dia, muito obrigado pela presença, boa sexta-feira. Eu sou o Nasser Silveira, Head Comercial da Wake, e hoje eu tenho a presença ilustre de dois super parceiros nossos. A gente teria uma terceira, mas teve um contratempo da Tati da Shoulder, mas a gente vai conseguir fazer outros conteúdos bem legais com ela, falando um pouquinho mais da operação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de um OMS, um Omnichannel bem estruturado, principalmente para operações de pico como a Black Friday que está chegando aí. Esse é o nosso último webinar da semana, a gente vai compartilhar tudo nas nossas redes sociais, com cortes importantes, muita gente boa participou com a gente ao longo dessa semana, então também já fica o meu agradecimento. E sem mais delongas, eu queria convidar aí as pessoas que vão participar desse papo comigo, a Gabi da Wycom, responsável por toda a frente de CRO, que conhece tudo sobre experiência de cliente, como que isso pode impactar também na jornada de compra, e o Felipe Pavone, que é o cofundador da LIP, nossa consultoria parceira, para poder explicar também um pouquinho, foi varejista há muito tempo, então também para a gente poder trocar em como que, de fato, a gente pode ajudar quem está lá na ponta a ter uma Black Friday de sucesso. Então, Gabi e Pavone, se quiserem se apresentar aí para a gente começar. Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Muito feliz em poder participar dessa discussão tão rica aqui com todos vocês. Eu sou a Gabi, analista de CRO aqui na Wycom, e estou super animada hoje para trocarmos sobre um assunto tão relevante, tão importante, ainda mais a gente chegando na reta final dos preparativos para uma data das maiores aqui de todo o varejo e comércio eletrônico. Bom dia, obrigado pelo convite, Nasser, é um prazer estar com você aqui, Gabi também, pela agenda, para a gente poder falar um pouquinho. Acho que como o Nasser comentou, eu sou o Felipe Pavone, o pessoal me conhece por Pavone no mercado, tenho uns 25 anos de experiência em varejo, digitalizando aí várias operações no segmento de moda, cosméticos, indústria de esportes. Nos últimos 2 anos, aqui cofundei a LIP com o Adriano, meu sócio, para justamente ajudar a acelerar outras empresas nessa jornada digital, omnicanalidade, e ter um olhar bem estratégico para essas operações. Prazer aí compartilhar um pouco mais dessas experiências aqui, poder falar nesse webinar da Wake. E aí, gente, eu queria começar um papo falando um pouquinho assim, especificamente, né, é o tema do nosso vídeo, que é o Omnichannel, mas um pouquinho da importância disso, né? E aí eu vou replicar a pergunta em duas, para o Pavone e para a Gabi. Pavone, hoje a gente sabe que o Omnichannel virou uma palavra um pouco mais banalizada, né? Todo mundo fala que é Omni, mas eu brinco muito que eu integrar só o estoque das lojas e ela aparecer no site não significa necessariamente que a gente está fazendo uma operação omnichannel muito consistente, né? A gente tem o varejo, ele é repleto dos caminhos não felizes que a gente brinca aqui, né? Eu queria entender um pouco da tua experiência como varejista e hoje ajudando várias marcas, qual que é a importância disso, né? E aí, de novo, remetendo sempre a picos, né? Que é o caso de uma Black Friday que vem para salvar o ano de muitos varejistas ou para realmente dar aquela guinada final no final do ano. Então, eu queria ouvir a tua experiência em relação a esses dois cenários, né? Aquela integração simples, quanto de fato eu fazer uma operação mais completa, com MS mais robusto. Eu queria te ouvir um pouquinho. Legal. Vou começar respondendo essa visão de qual a importância. Na verdade, e nas minhas últimas passagens como executivo, ou mesmo agora na LIP, ajudando outras empresas, a gente debate muito e defende muito a tese do que a omnicanalidade é estratégica. Mas por que estratégica? Para a gente deixar um pouco mais claro e tangibilizar. É onde o varejista tradicional, que tem loja, que tem o digital, vai conseguir ganhar essa batalha e vai se diferenciar frente ao restante do mercado, né, aos grandes marketplaces. Né? Então, se você deixar uma camada só de canal online para você disputar ou só canal físico, você vai perder, né, toda a força de potencializar o melhor dos dois mundos. Esse olhar integrado entre o e-commerce e as suas lojas físicas, né? E aí, como é que você faz essa operação rodar, essa operação conseguir ter a melhor performance quando você olha uma visão omnichannel, né? Acho que, independente de só integrar o estoque ou não, a gente tem que olhar para o nosso cliente.
né? E aí sim o Omnichannel vai destravar valor, né? Porque simplesmente subir o estoque das lojas físicas no digital não resolve, né, a necessidade que a gente vê hoje do consumidor. O nosso consumidor tem que escolher aonde ele quer comprar o produto, em qual canal, né, aonde ele quer retirar, se ele quer receber em casa, se ele quer passar em uma loja. Então, a gente tem que olhar para a experiência desse consumidor, né, para conseguir dar uma visão mesmo estratégica para o Omnichannel e conseguir destravar valor. Né? E acho que o último ponto só é colocando também todos os pontos de conexão com esse cliente, com esse usuário, em pontos de venda e de uma experiência diferenciada. Então, nada melhor do que a nossa loja, né, a força de vendas que está lá, que conhece o produto, conhece o nosso cliente, está falando também sobre o canal digital, né, sobre a omnicanalidade, para ajudar a gerar mais valor para a companhia. Então, essa acho que é uma visão resumida aqui do que a gente entende da estratégia de Omni, tá? Boa. E aí eu acho que tem um ponto também que é importante, principalmente em datas sazonais, que o preço ele dita muito, né? Que é o caso de uma Black Friday. E aí o preço ele também está falando às vezes de coleções passadas, no caso de moda, de produtos em fim de estoque. Só que isso acaba trazendo como consequência ter uma profundidade um pouco mais rasa daqueles produtos. E aí a gente olha muito também a prateleira infinita resolvendo exatamente isso que você falou, né, Pavone? De eu estar na loja física, mesmo sem aquele produto fisicamente na loja, eu não perco uma venda importante. Senão, a loja do lado, principalmente no shopping center, o concorrente vai ter. Então, eu também entendo isso também, que não é só as lojas estarem plugadas, elas estarem plugadas de forma inteligente, mas o vendedor lá na ponta está capacitado para poder fazer todo esse processo funcionar. E aí, Gabi, falando do ponto de vista que a gente fala on-site, né? Então, antes de fato do cliente finalizar uma compra, porque na Black Friday ele tem 200 guias abertas e ele vai navegando. Qualquer segundo que você perde, você pode perder uma venda. Então, eu queria entender com você o que você entende até como experiência que faz sentido isso para que o cliente, claro, uma plataforma mais rápida, uma experiência mais fluida, um layout bonito, mas principalmente falando do Omni, né? O que as etapas, principalmente final de funil, um carrinho, um checkout, podem fazer diferença de eu mandar de uma loja física ou ter que esperar muitos dias receber do CD, por exemplo? Boa. Cara, eu acho que em sazonalidades tão fortes quanto a Black Friday, né, onde justamente como você pontuou, a gente tem um consumidor ansioso, então impactado por diversas ofertas, o diferencial para ele vai ser, além do preço, além da melhor oferta, é claro, a loja que melhor se adequa aí às suas necessidades, então, de como ele vai receber o produto, né? Então, nesse sentido, é muito importante que ele tenha uma visão clara, então, da expectativa de entrega, né? Algo, por exemplo, não somente numa expectativa de dias, mas um prazo real, uma data real para quando ele vai receber, né? Que ele tenha clareza sobre todas as suas opções, que ele consiga escolher se ele vai receber dentro da casa dele, num prazo que atenda aqui a data que ele espera, se ele vai conseguir retirar numa loja, que a gente sabe que existem muitos perfis de consumidores que esperam por isso, né? Então, eles gostam de visitar a loja, gostam do tete a tete, né? Até mesmo de trocar ideia com o vendedor, entender como que ele consegue fomentar um upsell, então casar o produto que ele já comprou com alguma outra recomendação, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito em linha da gente se adequar aqui às necessidades de todos os tipos de clientes que tem navegando na procura aí de determinado produto, de determinada oferta. Pô, e aí é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente vê, assim, você entra em sites que você tem uma loja que está a 2 quilômetros da sua casa, está demorando 3 dias úteis para entregar aquele produto. Então você fala, meu, não quero, eu quero para usar esse final de semana. Eu sei que tem uma loja lá, eu vou pegar meu carro e vou para lá. O problema é que eu já perdi na jornada, né? A gente está sendo bombardeado por um monte de coisa, um monte de notificação. Eu vou passar por outras lojas que são concorrentes daquela primeira loja que eu estava no site, que já estão me impactando com mídia, então realmente eu enxergo cada vez mais que uma experiência de eu mostrar isso no checkout, propriamente dita, né? No carrinho, no cálculo de frete na página de produto, com uma experiência bem feita lá atrás, garante que eu não perca aquela venda, né? E aí, já puxando para ti, Pavone,
o que você enxerga, assim, que são os maiores riscos, né, numa sazonalidade tão grande, onde a gente, às vezes, não consegue nem prever a demanda, seja em termos de estoque, seja em termos de acessos, volume de compra? Quais são os principais riscos que você enxerga nisso? E aí, já emendando uma segunda, quais são os principais erros que você já viu acontecendo, né, em sazonalidades tão grandes de Black Friday, ou aniversário de marca, qualquer coisa, que realmente afetaram a experiência do cliente? Bom, vamos lá. Acho que numa Black Friday, acho que como a Gabi falou, né, a gente tem, acho que, duas grandes disputas aqui, né, Nasser? Uma disputa pelas melhores ofertas, né, e pela atenção do consumidor, porque está todo mundo, né, com um clima quente da data, soltando as ofertas e buscando vender mais, né, e os consumidores buscando as melhores ofertas, os melhores produtos para poder comprar, e é o que a gente falou, um segundo pode mudar tudo. Né? Então, acho que conectando com o tema aqui de omnicanalidade, Perfeito. OMS, né? E o que você enxergou de erro já? Oi? E acho que de erro, o que a gente vê, né, Nasser? Então, como tem essa disputa muito grande pelo estoque, pela melhor peça, né, pela melhor oferta, o que a gente vê, né? Você não cumprir com a promessa que você está oferecendo para o seu consumidor, seja do estoque, seja do produto, ou seja, daquele prazo de entrega, né? Então, o que a gente sempre vê quando a gente está atuando no back-office e a gente controla muito nas operações? Será que eu preciso estender um dia? Será que eu preciso mudar o prazo que eu estou oferecendo para o meu consumidor? Né? Será que eu estou jogando todos os meus pedidos para algum centro de distribuição específico e eu vou ter gargalo ali? Então, você não tem esse acompanhamento real-time da sua operação, como está rodando, aonde que o consumidor está comprando, quais produtos eles estão escolhendo, né? E de onde esses produtos vão sair, são os principais erros que a gente vê, porque você vai fazer uma boa venda, vai capturar aquela demanda, mas na hora de entregar você não vai cumprir a promessa. Então, você olhar também não só o ciclo de venda, mas também toda a promessa de entrega, acho que é o maior risco que a gente, risco e problema que a gente viu aqui nas operações, seja como executivo, seja como a empresa parceira. E, Gabi, quando a gente fala de risco, o que você enxerga de risco, né, no pré-compra, né? Não no pós-clique, que acho que é o que o Pavone falou, mas na pré-compra, de novo, que você tem a atenção do cliente ali por poucos segundos, o que você enxerga de principais riscos? Principalmente, até emendando, quando a gente fala de novo, né, do Omni, né, assim, você enxerga que faz mais sentido entregar mais opções para o cliente? Você mesmo comentou de uma retira em loja, de talvez mais de uma loja, uma entrega mais rápida, talvez vindo de mais lugar. O que você enxerga dos principais riscos no pré-compra? Cara, eu entendo que no pré-compra é a fase, então, onde a gente tem o maior desafio, né? No sentido de a Black Friday, a gente sabe que é uma sazonalidade onde existe uma ampla concorrência, uma participação muito forte de marketplaces, né? Que a gente sabe que tem uma promessa de entrega muito ágil, muito forte. A gente tem um CPC muito encarecido, né? Uma disputa por atenção entre diferentes marcas. Então, o desafio aqui vai ser conseguir chamar a atenção desse cliente, né? Desse consumidor, com ofertas que façam sentido, que sejam claras, que sejam relevantes e que, de fato, tragam uma proposta de valor, né? E busquem solucionar a dor, o desejo que esse cliente traz no momento que ele vai às compras, né? E falando no pós-compra também, como que isso se entrega, né? Então, se eu tenho um cliente que realiza um pedido e eu não tenho uma operação com MS estruturada, por exemplo, cara, se eu tenho um atraso no sistema, se o pedido trava, se o estoque não está atualizado, a experiência de compra desse consumidor se quebra e vai embora a confiança, né? Que a gente sabe que é um atributo fundamental para os varejistas, ainda mais falando-se em Black Friday, né? Se eu perco a confiança desse cara, ele não volta a comprar comigo, eu perco uma possibilidade de fidelização, né? Então, acho que é muito nesse sentido de o grande desafio de atrair esse consumidor, então convencê-lo a comprar comigo e no pós-compra fazer com que ele permaneça, que ele enxergue o valor, tenha confiança na minha marca e na entrega como eu me disponho a fazer. E aí você comentou uma coisa, acho que é super importante, que é a questão de integração de estoque, né? Uhum. E como isso é, assim, é tão
é tão delicado porque um errinho, um integrador que falhou ali por alguns minutos, você vende produto que você não tem, ou estoque disponível no teu sistema, no teu PDV, no teu RP, não sobem para o site. Então, ou o cliente compra o produto que você não tem e vai frustrar ele, porque vai ter que cancelar aquele pedido, ou ter que dar uma volta muito grande, ou você simplesmente não vai vender porque o estoque não subiu para o site. Então a gente brinca assim, estoque é igual a venda, né? Quando está disponível no site. Então acho que você trouxe um ponto muito importante de integração de estoques. E aí, Pavone, até queria fazer uma pergunta, que aí já entrando um pouco mais nas nuances do Omnichannel. Tá, beleza, o cliente comprou, o cliente ele tá lá, ele topou aquele prazo. Qual que é a importância de uma, que a gente chama aqui de heurística, de inteligência de eu escolher se vai sair da loja A, da loja B ou da loja C? Porque a gente fala que, por exemplo, a gente mora em São Paulo. Em São Paulo, qualquer coisa que está na cidade de São Paulo vai ter o mesmo prazo, o mesmo frete, talvez pouca variação. De qual loja eu deveria conseguir escolher, qual que é a importância disso no momento e sistemicamente a hora que o cliente finaliza a compra? Ótimo. Ótima pergunta. Acho que tem duas visões, né? E a gente falou muito também, a gente se prende muito ao nosso universo São Paulo, mas quando a gente olha para o Brasil inteiro, né, um país continental, onde você não necessariamente vai ter loja espalhada em todos os lugares, então, olhando para a visão do consumidor, você tirar esse estoque do local mais próximo, com a maior agilidade, né, e com a melhor experiência de compra, é um grande diferencial, principalmente em momentos de pico, como a gente falou da Black Friday, né? Porque aí você tem a capacidade de vender para o Brasil inteiro e entregar com um prazo muito otimizado para qualquer lugar do país, né? Então, acho que essa, na visão do consumidor, acho que é um maior ganho de você ter uma heurística, né? E você ter uma inteligência, né? Acho que para traduzir um pouco o que é essa heurística, é a inteligência de aonde eu vou tirar aquele produto, da onde que eu vou tirar aquele estoque para oferecer a melhor, né, experiência de compra e entrega para o meu consumidor. Do lado da companhia do varejo, acho que tem dois grandes pontos, né? Acho que, e aí eu vivo isso em todas as minhas operações ou com os meus clientes, o alto giro acaba rápido, né? Produto de alto giro vai esgotar rápido, e aí você tem o desafio de vender ali também os produtos de baixo giro. Então, você tem uma heurística otimizada, não necessariamente você vai também tirar só o produto do lugar mais perto do cliente, mas você pode olhar para os centros de distribuição, né? Pensando as lojas como centro de distribuição, onde você não está com o giro mais otimizado desse produto, né? Porque se eu vendo a última peça e tiro essa última peça de algum centro de distribuição, eu vou entrar em ruptura e aí eu vou começar a perder, né, aquela tração da venda. Então, olhando do lado da companhia, do varejista, você ter esse estoque todo consolidado e ter uma inteligência de onde você vai buscar esse estoque, não é só, né, na visão consumidor, mas também da onde eu vou tirar o menor giro para conseguir acelerar e equalizar essa distribuição de estoque, que acho que é o grande desafio de qualquer varejista que eu sempre passei, tá? Boa. Não, e eu vou além, né? Eu acho que além do giro, você conseguir ter um nível de critérios até maior, como, por exemplo, eu tenho 2 franqueados que poderiam atender aquele pedido, para qual que eu vou mandar, um que talvez tenha um nível de ruptura menor, um inventário mais bem feito, um tempo de atendimento daquele pedido menor. Então, por exemplo, eu quero priorizar uma loja fora de shopping para eu não ter que pagar uma comissão às vezes. Então, você conseguir trabalhar com margens também acho que é importante, né? Porque, de novo, para o cliente, é o que você falou, meio que tanto faz às vezes, né? De qual loja vai sair, desde que eu cumpra a promessa daquele prazo e tudo mais, daqueles produtos. Agora, para a companhia faz toda a diferença de qual loja deveria sair, né? Aquele pedido, ou até eventualmente mais de uma. Né? Eu não deveria ter que esperar eu, por exemplo, receber um pedido lá do Nordeste, que é a única loja que tem aquele carrinho inteiro para receber na minha casa, sendo que eu poderia eventualmente quebrar esse pedido em 2 para receber de 2 lojas muito mais próximas. É mais barato para todo mundo, chega mais rápido. E aí, Gabi, até pegando exatamente esse gancho, o que você tem sentido das lojas que estão implementando esse Omnichannel, dessas etapas até eventualmente de quebra de carrinho, né? De novo, a gente se acostumou isso com o Meli, né? No Mercado Livre, na Amazon. Você vê, a gente está acostumado a entender que uma parte vai chegar em X tempo, uma outra parte vai chegar em Y tempo. Então, eu queria até entender da tua experiência como CRO,
aonde que você está enxergando que se está funcionando, se não está? Boa, excelente pergunta, Nasser. Acho que da perspectiva aqui de UX, né, experiência do usuário, então é algo que de fato os usuários já estão familiarizados, grande parte já entende, por exemplo, o que é um split de um pedido, que parte do seu pedido vai sair de um local, vai chegar em determinado tempo, então vai ser um pacote vindo de um lugar, outro de outro. Mas como CRO, né, a gente brinca, a gente fala que o que é fundamental é que mesmo que seja algo óbvio, então algo que já está incrustado na mentalidade das pessoas, a gente precisa comunicar isso de forma clara, né? Então, trabalhar com o princípio aqui da clareza. Então, num carrinho, numa sacola, antes da pessoa fechar o pedido, deixar sempre muito claro para ela, né? Como que vai ser feita essa entrega, de que canal de repente vai sair, se vai ser tudo no mesmo pacote, se não vai. Então, sempre cumprir, garantir com essa premissa da transparência, né? Da clareza, de deixar o mais óbvio possível para o nosso consumidor que está no momento de fechar a compra, né? Que está na expectativa aí de receber um pedido, seja com um ou N itens dentro desse carrinho. E aí, Gabi, até mantendo, até uma dúvida, até como experiência, né? O que você tem sentido, assim, do ship from store, né? Que às vezes o cliente nem sabe que está saindo de uma loja física, às vezes ele acha que está saindo do cinema, mas ele vai receber em casa, para o pick-up, né? Você comentou um pouco no começo da oportunidade do cliente, do vendedor fazer um upsell depois e etc. Como é que você tem sentido isso nos clientes que vocês atendem hoje, nessa experiência de carrinho? O retiro em compra está fazendo bastante sentido? De eventualmente você tem só uma opção de retira, você tem mais opções? Eu queria entender um pouco como é que está essa experiência nos clientes da Wycom. Boa, boa. A gente tem diversos clientes, né? Então, todos eles já se adequando a esse cenário, né? Cada vez mais, então, de fato, implementando as estratégias Omni com eficácia, né? Com efetividade. E é um ponto muito importante, né? A gente conseguir trazer essas duas variações, né? Então, por exemplo, eu entendo que ambas as possibilidades, seja um pick-up in store, seja um ship from store, são extremamente válidas, né? Eu acho que a grande sacada aqui é justamente garantir que as opções de entrega atendam à necessidade, à preferência dos diferentes perfis de consumidor e sempre deixando muito claro, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um pick-up in store, costuma ser mais ágil, né? Então, a partir de, 2 horas, você consegue retirar a sua compra em tal loja. A gente costuma trabalhar muito com o contador, então também comprando até tal horário, você recebe dentro de tais horas, né? Então traz uma agilidade muito grande e é algo que consegue trabalhar com a expectativa, né? A ansiedade do usuário, muitas vezes em compras de maior desejo, de maior valor, ou então que a pessoa está precisando, ela tem um anseio, eu quero receber isso o quanto antes, é uma estratégia que agiliza e possibilita uma entrega, no mesmo dia, em questão de horas, né? Então, algo que para o e-commerce, para a experiência de compra, tem um valor agregado muito alto também. Legal, e se eu puder complementar aqui a resposta da Gabi, né? Na minha última operação, né, da Centauro, que a gente trabalhava muito as modalidades de omnicanalidade, além de ter essa experiência muito rápida de você ir buscar lá o seu produto nas lojas, por que a gente estimulava muito, né, essa retirada, né? Primeiro, era sempre meu frete grátis, então eu dava já um benefício inicial para o nosso cliente escolher isso, e tinha mais 2 grandes métricas que a gente usava. Né, a primeira, a gente fala muito, a gente já ouviu falar muito, mas é o cliente que ia na loja retirar, a gente estimulava que ele fizesse uma nova compra lá dentro da loja. Então, meu vendedor estava treinado para estimular, inclusive com um cupom de desconto para ele usar na loja naquele momento. Então, aumentar a conversão, aumentar o ticket, aumentar o ciclo de vida, né, o lifetime value desse cliente. Né? E acho que a segunda grande métrica que a gente olhava muito era o meu melhor NPS das modalidades de entrega que a gente tinha. Né? Por quê? Porque era fácil para o cliente,
era uma experiência super rápida, ele ganhava um outro benefício, a loja atendia ele, né, ele saía satisfeito dessa jornada inteira de compra, né? Então a gente estimulava muito, não só porque a gente aumentava também, né, esse lifetime value do cliente, mas porque era sempre o meu melhor NPS, então a satisfação era maior, e aí voltando em ciclo, né, positivo que a gente está falando aqui na conversa, esse cliente voltava e continuava comprando, era o nosso maior índice de fidelização. Cara, isso é muito legal você ter falado, e eu acho que é importante porque, né, hoje a gente, nas operações que a gente toca, a gente tem operações super maduras, né, que já faziam omnichannel, e a gente conseguiu empoderar isso e conseguiu trazer para um próximo nível, mas a gente também começa com muita operação do zero. E aí a gente esbarra muito, às vezes, na questão do vendedor, né, do comissionamento. É uma venda que eu vou ter que pagar algumas taxas a mais, uma venda do e-commerce, aí eu ainda vou ter que pagar vendedor, o estoquista, então tem uma cadeia que às vezes é mais difícil a gente engajar os stakeholders da loja física mesmo para botar a mão na massa e realmente dar muita atenção naquele pedido. Então eu acho que o negócio que você comentou, Pavone, que é muito legal, é que exatamente eu tiro essa fricção, porque eu estou mandando o cliente para lá, né, muitas vezes, então o vendedor ele tem de tudo do melhor, ele ainda ganha um cliente que ele não teria para poder fazer o que a própria Gabi comentou, um upsell, eu poder oferecer mais coisas, e aí fica todo mundo feliz, né? O cliente fica mais tempo e você também consegue direcionar. E tem um outro ponto que a gente enxerga em alguns clientes, que basicamente não necessariamente aquela loja que foi escolhida pelo sistema como a melhor loja deveria ser a única opção de retirada em loja, né? Porque às vezes, de novo, eu posso morar em Pinheiros e trabalhar em Alphaville. Para mim é mais fácil pegar alguma coisa lá perto de Alphaville do que perto da minha casa, que em tese entregaria aquele meu produto. Então a gente conseguir dar essa opção, até a própria Gabi falou, quanto mais opções eventualmente, sem confundir o cliente, lógico, mas ter mais opções é super importante no que tange a experiência Omni, né? E aí, até já vou aproveitar com uma pergunta aqui, né? O que vocês já enxergaram, né? Depois eu volto aqui pro roteiro, mas assim, o que vocês já enxergaram de erros, né? Acho que, por favor, você comentou um pouquinho isso, mas de integração de canais mesmo, sabe? Assim, de canais trabalhando de formas relativamente apartadas, de novo, eu vou sempre trazer o tema de Black Friday, porque Black Friday é a data mais importante para o varejo brasileiro. Claro que algumas marcas têm Natal, mães, namorados, pais, mas assim, Black Friday, em linhas gerais, é a mais importante. Aí, primeiro, Pavone, Gabi, o que vocês já enxergaram desses erros mais comuns nessa integração de canais especificamente, dessa conexão entre eles? Deixa eu puxar aqui. Primeiro, acho que o estoque é muito vivo, né? E o estoque é do consumidor que chegar primeiro e fizer a compra, né? Então, no momento de Black Friday, você potencializa isso por 10, 20 vezes do seu comportamento natural. Então, você tem uma boa acuracidade do estoque que está espalhado dentro da sua rede, não só do CD, mas de todas as lojas, e a própria loja, se estiver fazendo uma venda física, ela está atualizando isso e dando baixa desse estoque, acho que é o maior risco e é o maior erro, né? Porque a gente vê muito que esse estoque vai se perdendo, principalmente no momento de alta de venda, um pico dentro da sua operação. Se você não estiver controlando esse estoque, você vai estar ofertando com certeza algo errado para o seu consumidor, vai estar capturando vendas e depois você vai ter que frustrar ele, que você não vai conseguir entregar e cumprir com aquela promessa. Então, acho que esse é o maior risco, é o maior erro que a gente vê nas operações. Então, você ter ferramentas que permitam você controlar a margem de segurança, de repente, produtos que você já sabe que tem uma grade mais rasa, você colocar alguma regra de segurança nesse estoque, né? Você permitir que capturei o pedido caiu para uma loja, mas essa loja não vai conseguir atender, você transbordar, né? Fazer o change seller, que a gente chama, mandar para uma outra loja, você consegue mitigar um pouco esses erros que vão acontecer no momento natural ali de alto e pico de vendas, que é uma Black Friday. Total. E complementando o que o Pavone falou, né? Com certeza não existe nada mais frustrante para um cliente do que ele adicionar um produto ao carrinho, então ter o seu desejo despertado, né? E chegar na hora de concluir a compra, esse produto não estar mais disponível, né? Então, principalmente em sazonalidades como a Black, né? Que a gente sabe que tem um tráfego muito acelerado, então muitas pessoas navegando. É natural que esse estoque ele vá embora mais rápido, né? Então,
acho que vale muito também trazer aqui da perspectiva de CRO, o que a gente consegue, por meio de gatilhos, trabalhar, então, para deixar muito claro ao usuário que, cara, a gente está num momento muito intenso, muitas ofertas, muitas pessoas procurando, então, incentivar, né? Mostrar, olha, a gente tem esse produto aqui com um estoque reduzido, últimas unidades, ou então temos apenas 3, no sentido de trazer esse gatilho aqui da escassez, né? Trabalhar com a urgência e incentivar que a pessoa tome uma decisão mais acelerada de compra, né? Então, acho que casa muito com isso que a gente falou, né? Em se ter esse controle, se ter essa noção do estoque também, atualizado em real time. É claro que a ideia é sempre mitigar, né? Evitar que esse tipo de problema, de situação extremamente frustrante aconteça com o usuário, mas também deixá-lo ciente, né? Que, olha, a gente está numa data muito forte, uma procura muito alta, então, cara, corre para comprar, que é a sua chance, né? E de novo, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou, Gabi. Você tem que estar pronto e aí você tem que trabalhar com o plano B, o plano C, o plano, né, D. Então, assim, basicamente tô aqui, tá tudo certo. Se eu tiver algum problema, eu faço o que o Pavone mesmo comentou, do change seller. Então, pô, aquela loja não teve, mas eu vou lá e eu automaticamente já mando para outra. Eu eventualmente faço todo esse processo. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é super importante, aí acho que não tem nem tanto a ver com erro, mas às vezes até falta de conhecimento, tudo que eu poder trazer. Quando eu trabalho com margem de segurança, eu trabalho com, por exemplo, pelo menos uma ali, né? Então, se eu tiver uma peça em estoque, ela não vai aparecer no site. Só que, às vezes, eu tenho várias lojas que tem só uma peça, principalmente final de coleção, e isso na Black Friday é muito comum, na final de coleção, outlet, etc. E aí, quando a gente também trabalha, isso a gente tem feito muito com alguns clientes aqui, quando eu trabalho com o contexto de cluster de lojas, ou seja, todas aquelas lojas só tem uma peça, nenhuma delas apareceria no site. Só quando eu somo elas, eu mostro um estoque lá. E aí eu tenho a chance de fazer ela para qualquer uma daquelas lojas, alguma com certeza vai ter o produto, o cliente entrega, eu estou vendendo, todo mundo sai feliz. Então, acho que são algumas brincadeiras que a gente, ao longo dos anos, acho que de OMS são 15 anos já operando dessa forma, que a gente foi aprendendo a conseguir resolver sempre para aumentar a venda, diminuir cancelamento. Acho que esse é o nosso grande mote. E aí, Pavone, eu queria te fazer uma pergunta. Beleza, a gente escolheu a loja certa, a gente tem o estoque. Qual que é a importância ali da gente poder também facilitar um pouco a vida do vendedor lá, né? Porque a gente está falando de uma Black Friday, o caos está instalado, né? Eu tenho cliente na loja física, tem pedido do e-commerce vindo, eu tenho que ver se eu tenho produto no estoque, eu tenho que fazer, tem que rodar muitos pratinhos ao mesmo tempo, tem que chamar os clientes ali no WhatsApp, né, para também continuar a venda. Então, eu queria entender, a partir do momento que a venda caiu, eu tenho aquele estoque. Qual que é a importância do ferramental ajudar nesse atendimento do pedido, no que a gente chama de fulfillment, desde o momento de eu identificar que eu tenho aquele produto em estoque até o momento de eu despachar ele para a transportadora? E acho que tem duas coisas, vou complementar a sua pergunta com uma visão que a gente trabalha muito para dentro de loja. Tá? Porque quando a gente começa a falar de omnicanalidade, ferramentas, né, a loja, né, fala, opa, isso aqui não é do meu dia a dia, não é do meu mundo. Então, como é que você destrava isso? Né? Acho que tem dois caminhos, né, que são complementares. O primeiro é você calibrar esses incentivos, né, de tirar que, opa, o pedido de omnicanalidade não é um problema para a loja, ela tem que trazer algum benefício. Né? Então, incentivos, comissões, né? Quem separa esse pedido também vai ganhar alguma comissão. Então, você olhar como a omnicanalidade ajudando a potencializar o resultado da loja, né? E você conversar com a sua vendedora, que sim, você vai ter um arsenal de ferramentas para vender mais. Né? Então, a gente primeiro começa trabalhando com essa cultura para dentro da loja, de falar, eu não estou colocando omnicanalidade para tirar o estoque da loja ou tirar a venda da loja. Pelo contrário, eu estou te dando um ferramental que vai permitir que você tenha um estoque praticamente infinito e possa atender muito mais pedidos, muito mais clientes. Aí você destrava, né? Você cria uma cultura complementar, de ajuda para esse pedido, mas você também tem que ter ferramental para a loja conseguir atender rápido, né? E conseguir não ter um problema, uma fricção para atender um pedido de omni. Né? Então, por que, e aí, né, falando assim, como
o operador dentro da loja. Por que um pedido de omnicanalidade que cai na loja para ela fazer toda a parte de pick and packing, colocar na transportadora, deveria gerar mais problema do que você está atendendo simplesmente um cliente que quer comprar uma peça? O fluxo deveria ser exatamente igual, né? Até embalar. No final, você vai embalar esse produto, vai colocar ele no pacote. Numa venda do mundo físico, você entregaria o pacote para o seu cliente, né? No pedido de omnicanalidade, deveria tão simplesmente você etiquetar e deixar ele lá para a transportadora e passar e retirar. Então, né, e quando a gente olha as operações e essa fricção, é porque esses mundos não estão equalizados. Então, você começa a criar processos diferentes que a loja não está acostumada a fazer, e aí você começa a gerar essa ruptura, né, essa fricção da loja. Fala, putz, esse pedido de omnicanalidade me gera um problema e não está me ajudando a vender mais, ganhar mais dinheiro e atender bem o cliente, tá? Não, e eu acho que você trouxe um ponto super importante que às vezes a gente esquece, né? Que é poder capacitar e facilitar a vida de quem está lá na ponta, que é, no final do dia, uma das peças mais importantes para essa engrenagem funcionar. E, Gabi, você que olha para a experiência todo dia, né? Assim, o quanto que, saindo um pouco do on-site, indo para a loja física, você entende também que é importante essa facilidade para a vendedora, que aí é a experiência do usuário mesmo, né? Para eu poder cumprir aquele produto no prazo, eu não ver isso como uma fricção e muito mais como mais um pedido, que é mais um cliente, de eu eventualmente fazer esse atendimento do pedido no celular e não olhar aqueles sistemas um pouco mais antigos. Queria você, do ponto de vista, nessa visão um pouco mais de experiência que você tem, o que você enxerga de benefício? Cara, eu acho que é justamente entrando muito nesse ponto do que o Pavone falou, né? Olhar a venda de Omni como uma oportunidade e não como um problema essencialmente dito, né? Então, a gente conseguir acelerar os processos para o próprio vendedor, também criar um clima, por exemplo, de uma retirada pick-up in store, então, onde a gente consiga imergir esse cliente dentro da loja, né? Então, mostrar os produtos, fazer com que, por exemplo, num contexto de loja de moda, né? Ele interaja com os produtos da Arara, né? Desperte o interesse. Então, acho que nessa perspectiva é muito isso, né? A gente trabalhar, então, o cara já realizou uma compra, mas como que a gente consegue estimulá-lo, né? Gerar o interesse dentro da própria loja, até porque ele já vai estar num momento mais, putz, estou feliz, acabei de fazer uma compra, por que não incrementar, né? Já estou aqui mesmo, vou dar uma olhada. Então, muito nesse sentido de colocar na cabeça do vendedor também como uma oportunidade, né? Então, ele tem esse pedido aqui de Omni, o que a gente pode fazer para que ele gere uma venda física também, né? E ter esse cliente, então, transitando entre os dois, né? No físico e no online, porque a gente sabe que no final das contas é essencialmente isso, né? Não existe quem compre tão somente online e hoje em dia não também quem compre somente de forma física, né? O melhor dos dois mundos é a gente ter uma loja, ter uma marca preparada, então que entenda que o usuário ele transita entre esses dois meios, né? Então estimular as duas modalidades de venda, eu acho que é o essencial, é o mais bacana, se pensando aqui num fluxo, em experiência de usuário essencialmente dita. Pô, e aí, eu participei de um evento recentemente que eu achei muito legal, que até os KPIs estão mudando, né, no que tange Omnichannel. Não é mais necessariamente só quanto aquela loja vendeu, e sim, por exemplo, quantos por cento de ruptura aquela loja teve, quantos por cento de atendimentos no prazo aquela loja teve, aquele vendedor, e discriminando. Então, no final do dia, você consegue ter muito mais controle da sua operação e conseguir entrar nos mínimos detalhes de, aquela loja está recusando muito pedido por uma questão de estoque. Talvez seja um problema de inventário, talvez seja problema de engajamento, talvez seja N outros fatores. Então, acho que isso é importante também, porque quando eu ferramento tudo isso, eu sistematizo tudo isso, além de eu automatizar esse processo, eu também garanto que eu estou munindo os gestores para conseguir tomar essas decisões em cima de cada um dos indicadores até mais granulares, e não só receita. Porque no final do dia, a receita é o que vai guiar, mas eu tenho uma série de outros fatores que vão me ajudar a entender saudabilidade da operação, engajamento das lojas, para eu poder seguir isso para depois da Black Friday, porque existe vida depois da Black, né? Depois da Black eu preciso entregar os produtos, depois da Black vem um Natal, então acho que isso tudo é importante.
E aí, já pegando esse gancho, eu queria entender até uma das perguntas aqui do chat. Eu queria perguntar até assim, o que vocês enxergam de tendências de experiência Omni pro ano que vem? Vocês estão vendo nos clientes de vocês, nas operações, tanto o Icon quanto o Lip estão olhando, que vocês enxergam, ou vocês acham que às vezes não é nem tanto tendência, mas a gente ainda precisa fazer muito do básico bem feito para conseguir pensar lá na frente? Gabi, por favor. Boa. Bem, eu acho que o Omni, como é que a gente falou, né? É uma tendência e, ao mesmo tempo, é uma realidade, né? Então, acima de tudo, claro, se fazer o básico bem feito. E, nesse sentido, cara, entendo muito a questão da prateleira infinita, então, como primordial quando a gente fala aqui em Omni, porque é justamente isso, né? A pessoa, o consumidor, ele é impactado de diferentes maneiras por diferentes produtos e muitos deles despertando o desejo, né? Então, se eu, como consumidor, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, a necessidade por um item, do outro lado, o lojista, cara, precisa conseguir suprir essa minha vontade, essa minha necessidade, né? Então, puxar de outro CD, puxar de outro estoque, de outra loja, mas garantir que o cliente, de fato, ele consiga comprar aquilo que ele quer, né? Então, tanto como tendência, né, quanto realidade, algo que eu acho que é o grande norteador aqui, é justamente isso, né? Trabalhar nesse sentido de conseguir fornecer para o usuário aquilo que ele busca, aquilo que ele precisa, né? E acho que falando-se em 2026, a gente tem, então, as marcas cada vez mais se posicionando no digital também, né? Então, por exemplo, com o amplo avanço aqui do TikTok, né? Então, conteúdo UGC, onde a gente tem muitas pessoas fomentando aqui diferentes produtos, as pessoas sendo impactadas em diferentes frentes. Então, a questão, por exemplo, do vendedor da loja estar ciente, então, de que eu tenho um produto, de repente, que viralizou no TikTok e vai vir muita gente buscando por isso, né? Querendo conhecer, entender os principais atributos diferenciais do produto. Então, muito essa questão também do físico e do online ligados em tendências para que os vendedores sejam preparados também para atender qualquer tipo de dúvida, necessidade e conseguir convencer, mesmo no físico, algum cliente com certo grau de interesse a comprar. Se eu puder complementar aqui, Nasser e Gabi, né? O que a gente vê como tendência, né? A gente fala omnichannel, né? Mas omnichannel tem um monte de coisa ali dentro, né? Então, acho que essa tendência de começar a entender um pouco mais, quebrar, né, essa visão para dentro da operação do que eu tenho como gatilhos e experiências de omnichannel que eu vou começar a oferecer para o meu cliente, que eu vou acelerar, né? Então, a gente falou aqui ao longo da conversa algumas coisas, né? A gente falou de prateleira infinita, a gente falou de pick-up, né? A gente falou de ship from store. Então, você tem um universo de possibilidades para colocar um omnichannel mesmo e aí chegar num unified commerce, né? Que é todos os canais operando de maneira consistente, conjunta, sem fricção para o seu consumidor. Então, é uma jornada, e aí as operações que a gente trabalha, que estão ficando cada vez mais maduras, estão começando a entender cada um desses pontos de contato e ver os seus gatilhos, os seus incentivos corretos, né, para conseguir destravar mais potencial. Por exemplo, a gente nem falou aqui, mas o WhatsApp é uma ferramenta super potente para a omnicanalidade, né? Então, como é que você vai tratar o WhatsApp na sua operação? Então, as operações mais maduras, mais à frente, ou como que a gente vê como tendência, estão começando a entender que você tem jornadas dentro de omnicanalidade e quando você interpreta isso, você consegue oferecer os gatilhos corretos e a melhor experiência para o seu consumidor. Concordo. Eu acho que isso, vocês trouxeram um ponto super importante, acho que prateleira infinita, TikTok, WhatsApp. Eu acho que, de novo, tem muita coisa nova vindo, né? E muita coisa acontecendo. E só que você mesmo falou, né, Pavone? A gente está num país continental. Então, assim, eu preciso conseguir trabalhar essa forma continental com inteligência, né? Desses N caminhos. Então, eu acho que tem um monte de inovação acontecendo aqui em cima, no pré-clique, né, no pré-compra. Depois da compra, eu preciso sistematizar o máximo para eu conseguir dar vazão nessas estratégias. Porque senão, porque eu brinco muito isso, né? A gente tem um monte de cliente antes de vir para cá que acaba trabalhando muito naquele grupo do WhatsApp, né? Então,
Então, chega um pedido para a loja não tem aquele produto, eu não quero cancelar, eu mando o grupo de WhatsApp e tô rezando para alguém me responder logo para eu mandar de outra loja, de uma loja. Então, só aí eu tô perdendo tempo, eficiência, tô gastando mais de frete, muito provavelmente, tô faturando pelo CNPJ, enfim, é tudo muito caótico. Então, acho que os pontos que vocês trouxeram são super relevantes. E aí, até, Pavone, puxando para ti, como, assim, beleza, a gente tem a Black Friday, as lojas se preparam o ano inteiro para estar aqui, mas eu acho que é importante até a gente falar, de novo, tem vida pós-Black, né? Como que você acha que esses sistemas, até olhando para a OMS, aí depois, Gabi, também puxando com você, como que vocês enxergam que sistematizar tudo isso ajuda nesse planejamento para o futuro, né? Para Natal, para Sale de janeiro ou para, de fato, 2026 como um todo, sabe? Acho que duas coisas aqui, né? Primeiro, eu sempre brinquei que a Black Friday ela não acontece em novembro. Na verdade, a Black Friday ela acontece muito antes, né? Novembro é simplesmente para a gente colocar o time em campo e fazer ele rodar dentro de tudo que a gente planejou, seja a visão de estoque, integração dos canais, essa experiência única para o nosso cliente, né? O que eu penso como vida, né, após Black Friday? Acho que a Black Friday acaba acelerando muito esse planejamento, essa visão consolidada, porque é o momento de maior estresse no sentido onde você vai testar e validar todas essas hipóteses que você criou de omnicanalidade, e você vai tirar a prova e vai trazer muitos aprendizados, né? Então, acho que a Black Friday também não termina quando acabou, não só do ponto de vista do consumidor, que você vai entregar todos aqueles pedidos, mas para dentro da operação você deveria olhar o que funcionou bem aqui, quais experiências foram mais bem-sucedidas, né? Onde eu tive alguma fricção e algum ponto de melhora. Então, a Black Friday te dá um monte de insumo e insight para você recalibrar a sua operação, né, e começar a redesenhar as oportunidades de omnicanalidade, redesenhar a Black Friday, né, do ano seguinte. Então, a gente sempre falava assim, opa, tem que ter um pós-mortem aqui de Black Friday, não é simplesmente, legal, fizemos a Black Friday, batemos uma meta e segue a vida. Então, acho que essa é uma recomendação aqui, uma visão que a gente tem, que a gente trabalha sempre como executivo e dentro dos nossos clientes também. Boa, Gabi, me conta um pouco do que você enxerga até nessas experiências de Black, o que você enxerga para, assim, até como planejamento mesmo, para que as marcas entendam quais aprendizados que elas podem ter. Boa, acho que linkando muito com o conteúdo aqui principal do nosso bate-papo, né? Então, com o MS, por exemplo, é uma forma da gente conseguir ter uma visão centralizada, unificada, então, de toda a performance, a eficiência da minha operação logística, né? Que é algo que a gente consegue tornar muito mais latente em momentos como a Black, que é onde a gente tem uma demanda muito alta, né? Então, entender quais são os principais highlights, então, da minha operação, quais foram os lowlights, né? Então, lojas que não performaram muito bem nesse sentido de picking, ou então, onde houve um desequilíbrio aqui de backlog, tudo isso a gente consegue entender por meio do MS e ajustar, né, para os outros momentos, porque é isso, existe vida após a Black Friday, e o importante é se ter esse aprendizado e trabalhar continuamente aqui para a evolução, então, em questão logística e de experiência também, né? Então, o que a gente fala que muito interessante no período pós, a gente entender, né? Onde foram os principais erros também no pré-venda, né? Então, se eu tenho alguma reclamação de saque, por exemplo, algum erro no meu site, pesquisa com usuários também é muito interessante nesse sentido, né? De se entender onde se encontram as principais fricções, as principais possíveis objeções, e no pós entender, sabe, o que de repente quase fez com que o usuário desistisse de comprar do meu site, onde a nível de experiência de compra a gente pode trazer um maior grau de aprimoramento, então ter essa escuta ativa também, tanto da operação, né, então conseguir interpretar esses dados a fim de se trazer uma estratégia otimizada e sempre ouvir muito do cliente também, a fim de se evoluir cada vez mais no sentido de experiência de compra também. Bem legal. E, gente, acho que a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo.
Então, de antemão, já quero agradecer Gabi, Pavone, todo mundo que interagiu. Acho que a gente teve bastante comentário legal. A Ana até comentou que em Portugal é bem diferente, né? Depois ela pode também dar umas dicas de como que funcionam as coisas lá também, para a gente também aprender um pouquinho. Mas acho que no final do dia, eu queria pedir uma dica, né? De que cada um desse para quem está ouvindo, para os varejistas, para quem vai ouvir a gente depois. O que vocês acham que para essa Black Friday ainda dá tempo de fazer, né? Para a gente poder trabalhar, e também, ao mesmo tempo, com mais planejamento para o próximo ano, vocês enxergam do ponto de vista de experiência, Omni, que vocês dariam para quem está assistindo a gente? Gabi, pode começar. Boa, legal, excelente pergunta, Nasser. Eu acho que, no fundo, é o que todo mundo aqui quer saber, né? Então, da minha perspectiva, então, como alguém que trabalha com UX, trabalha com CRO, eu defendo muito a ideia de que, cara, a chave para uma Black de sucesso vai ser sempre entender o comportamento do consumidor nesse período, né? Que é tão característico. E, em cima disso, traçar aqui estratégias que sejam eficientes para atender, né? Qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de desejo, que é como a gente costuma pautar muito o nosso trabalho, nossas entregas aqui na Ycom. Eu costumo dizer, de jeito extremamente generalista, tá? Mas que durante a Black a gente tem 2 principais perfis de compradores. Então, a gente tem o cara que é o decidido, então ele já está há meses com a sua lista de compra montada, ele já pesquisou com antecedência, então, sobre os seus produtos de interesse, as melhores ofertas. Então, para atrair esse cara, vai ser no preço, vai ser no desconto, no benefício, na melhor condição de entrega, né, comparado aos demais concorrentes que vendem esse mesmo produto. E a gente tem o cara também que é o oportunista, o explorador, né? Então, ele vai aproveitar esse momento para explorar oportunidades, encontrar produtos que possam lhe gerar desejo. Então, para ele vai ser fundamental a gente trabalhar o encanto, a percepção de valor aqui, tanto de produto quanto de marca, e gatilhos que validem esse desejo e essa percepção de que a compra vai ser um bom negócio para ele, né? Mas acho que independente de perfil de comprador, né, o primordial aqui vai ser sempre a gente garantir uma experiência de compra fluida, né, que seja segura, que seja rápida, que não tenha nenhuma barreira. Então, cara, um checkout que funcione bem, que o carregamento do site seja rápido, independente aqui do fluxo de tráfego, que as mecânicas promocionais sejam claras, né, e não deixem nenhum tipo de dúvida. E é claro, né, que a gente tenha um estoque eficiente, atualizado em tempo real, e que, de fato, a promessa da entrega seja um acelerador da conversão e não uma objeção para esse momento. E eu, para fechar, vou dar 3 dicas aqui, não uma só. Né? Acho que mais 3 dicas rápidas. A primeira é, Omnichannel pode parecer complexo, mas tem várias frentes. Você precisa pensar onde você vai começar na sua operação. Então, destrava uma das oportunidades, um dos gatilhos. Se é a prateleira infinita, se é o WhatsApp, e começa, porque isso vai gerar aprendizado e vai começar a destravar potencial. O segundo acho que tem hoje soluções e ferramentas no mercado que permitem que você transforme a sua operação em Omnichannel, né? Já foi muito mais complexo você criar um OMS, integrar um OMS. Hoje tem soluções como o OMS da própria Wake que permitem que você comece, né, essa operação e tenha já soluções e inteligências, né, aplicadas ali para rodar. E a terceira, que é o que a gente sempre fala e está muito dentro do nosso propósito dentro da Lip, tem um monte de gente já fazendo, então você pode beber desse aprendizado, não precisa ficar inventando a sua jornada de omnicanalidade. Então, vê o que todo mundo está fazendo, vê o que está funcionando, o que você acha que são as melhores oportunidades para o seu negócio, e já volta lá no começo, que é destravando e começa a testar. Essa é a visão que a gente tem ali dessa jornada de omnichannel.
Boa. Eu acho que você falou um ponto importante, Pavone, que é isso, assim, não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que, claro que tem desafios de processos, de engajamento, eventualmente de integração, mas no final do dia, cada vez mais a gente está quebrando essas barreiras e você mesmo falou, já tem muita gente bebendo dessa fonte há algum tempo, né? Então, se eu puder dar a minha contribuição também, garantir que a gente também tem um acompanhamento, a própria Gabi falou, quase em real time mesmo, do que está acontecendo, né? De eu poder fazer, de eu poder ter essa solução, eu tendo essas soluções um pouquinho mais robustas que me permitem ir tunando. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais de energia nessa loja aqui, porque o giro dela está mais baixo. Deixa eu colocar um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho dessa, porque ela, no ponto físico, está rodando super bem. Ou porque, por exemplo, essa daqui, o estoque não está tão atualizado, deixa eu fazer. Então, deixa eu bolar essas estratégias. Então, assim, essas estratégias muito pensando em um olhar muito minucioso, né, no que vocês falaram, de dado, de experiência em real time, para eu poder fazer as mudanças rápidas. A Black Friday, embora ela não seja só um dia, né, muitas vezes a gente está falando tem gente que está fazendo o Black November ou a semana, mas mesmo assim aquele cliente às vezes não volta. Então é importante a gente sempre ir tunando tudo isso. E a outra dica, eu acho que assim, é ouvir muitos clientes, né? A gente conseguir perguntar, conseguir ouvir, entender quais são as principais barreiras que não estão funcionando naquela compra. Eu acho que isso dá muito insight para a gente, né? Às vezes a gente fica muito na nossa caixinha, tentando adivinhar o mundo. Os dados, eles são importantes, mas no final do dia a gente precisa compilar isso com o que o cliente realmente está falando, essas experiências dele, né? No final são sempre pessoas do outro lado. Pessoal, estamos caminhando para o final. Gabi, Pavone, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas contribuições. Eu achei um papo super rico. De novo, acho que vai conseguir reverberar isso. Acho que são assuntos quase atemporais. Está falando de Black 2025, mas isso com certeza vai poder ser usado para as próximas também e para o ano inteiro, tá? Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. A todo mundo que acompanhou a gente, se quiserem dar uma palavrinha final, mas de novo, super, super grato pela parceria de sempre. Legal, Nasser, muito obrigada aí pelo convite. Acho que o papo foi super esclarecedor, muito bacana, cheio de insights. Então, só agradecer mesmo a contribuição de vocês dois, Nasser, Pavone também, super fera aí, trazendo muita informação boa. Então, é isso, somente agradecer mesmo, pessoal. Obrigado aí pelo convite, mais um papo rico aí, Nasser, né, mais uma rodada, a gente falando de omnicanalidade e destravando o potencial para os clientes, parceiros, e Gabi, um prazer aí o papo, né, olhar um pouco dessa visão de experiência, CRO, como é que a gente consegue conectar tudo isso nessa jornada omnichannel dos nossos clientes e consumidores. Obrigado pelo papo aí, pelo tempo de todo mundo aí, pelas contribuições. Boa, gente. Brigadão, um abraço a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Valeu. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.